A gravidade da consciência, parte um, de Rodrigo Mendonça, no meu livro Os Meus Desvarios. Eu não escrevo sobre a luz, eu a sinto me atravessando como se fosse um nervo exposto, e então compreendo, com um susto hermético, que não sou eu quem a possui. Sou, talvez, o seu lugar de passagem, e isso me inquieta, porque aquilo que passa por mim insiste em sair, e quando não sai, dói. Dói como uma claridade que não encontra olhos, como um excesso que se acumula sem destino, como uma respiração contida à força. Há em mim algo que brilha e não é belo, é urgente. Quando pensei na estrela, não a vi no céu. Ela estava em mim, mas não como ornamento, como exigência. Eu não a contemplava, eu a suportava. E suportar uma luz é diferente de admirá-la. Admirar é leve, suportar é carregar o peso do que insiste em ser. E então eu me pergunto, quase em segredo, de que serve brilhar se não há quem veja? Mas ao fazer essa pergunta, algo em mim se retrai, como se eu tivesse tocado uma verdade perigosa demais. Porque talvez não se trate de servir, talvez a luz não tenha finalidade, apenas movimento. Ela não pergunta, ela se dá. Mas eu pergunto, e é nesse átimo entre o que sou e o que interrogo que nasce a minha solidão. Carrego em mim uma zona onde o ruído não alcança. Não se trata de isolamento, mas de uma espécie de rarefação, como se aquilo que no mundo se agita em excesso, aqui dentro perdesse densidade até cessar. Tudo que lá fora se debate, aqui dentro já se dissolveu, não por vitória nem por superação, mas por desgaste, como se eu tivesse atravessado tantas camadas de perturbação que, ao fim, restasse apenas o que não reage mais. Não é coragem, é outra forma de silêncio. Um silêncio que não se opõe ao som, mas o absorve, como um espaço que não repele, apenas não responde, e ao não responder, transforma. E é nele que permaneço, não como quem suporta, mas como quem já não precisa sair, porque sair implicaria reconhecer que ainda há algo fora capaz de me deslocar, e já não há. Há nesse permanecer uma quietude que não é paz, mas estabilidade, como se eu tivesse encontrado um ponto onde a oscilação cessa, não por harmonia, mas por exaustão do próprio movimento. E talvez seja isso que mais me inquieta, não a ausência de ruído, mas o fato de que em mim ela já não encontra onde ressoar. Não busco mais fugir de mim quando tudo se cala. Permaneço, e permanecer exige mais do que coragem, exige sustentação. Quando minha própria luz deixou de me alcançar, a primeira coisa que senti não foi o desespero, foi uma espécie de placidez esdrúxula.
como se todo o estrépito do mundo, os ruídos, as urgências, as pequenas tragédias que fazem os jovens tremerem como folhas sob tempestade, subitamente perdesse intensidade diante de mim. Não porque eu houvesse vencido alguma coisa, mas porque algo em mim começava a afundar para além da superfície, onde o ruído ainda consegue ecoar. E compreendi, então, que a solidão era apenas a primeira camada, a mais visível, a mais humana, a mais suportável, porque abaixo dela havia outra coisa. Não a ausência da luz, isso seria simples demais, tampouco aquilo que certas tradições chamariam de mal, como se a escuridão fosse apenas uma privação do bem. Não, o que encontrei abaixo da solidão não era ausência, era a profundidade. Uma profundidade que pensa. E tudo mudou quando percebi isso. A solidão, no início, ainda preserva formas humanas. Saudade, carência, desejo de companhia, necessidade de ser visto. Ainda há nela algum calor, ainda há movimento. O jovem sofre assim, em excesso, em estrondo, em vertigem, tudo nele é demasiado intenso, porque ainda não há centro capaz de sustentar o peso do próprio sentir. Por isso cai. E quando cai, acredita ter encontrado o fundo, mas não encontrou. Encontrou apenas a lama, uma lama movediça da consciência, onde cada tentativa desesperada de retornar pode afundar ainda mais aquele que não aprendeu a sustentar a própria lucidez. Eu sei, porque eu também caí.